Uma das partes muito importantes quando a gente fala sobre planejamento estratégico é o momento do diagnóstico organizacional. O que é o diagnóstico organizacional? É o momento em que você vai identificar como uma empresa está para saber o que você vai propor para aquela organização. Não adianta você propor para uma empresa uma atividade que ela não tem a capacidade de desenvolver, seja em função de competências, seja em função de capacidade de recursos financeiros ou físicos ou equipamentos. Então, quando a gente trabalha um planejamento estratégico de uma organização, um dos grandes momentos que nós temos que pensar é sobre o diagnóstico organizacional. A ferramenta, diria assim, que é mais popular no mercado, que trabalha com esse conceito de diagnóstico, é a famosa SWOT, também muito conhecida no nosso país como FOFA. E o grande objetivo dela é fazer uma discussão participativa com as pessoas envolvidas para identificar quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades. Lembrando que dentro desse conceito, ponto forte e ponto fraco está relacionado a tudo aquilo que a empresa fez bem feito ou deixou de fazer por conta dela mesma. É uma decisão dela. Ela não consegue fazer ou não conseguiu fazer bem feito ou mal feito. Ou seja, ela acabou fazendo mal feito. Então, nós dizemos que ela tem como ponto forte todos os resultados dos seus esforços para fazer uma atividade adequadamente, que ela considera que ficou positiva, que ficou boa e que é percebido tanto por parte dos seus funcionários, como por parte dos seus clientes e de todas as outras partes interessadas. Falamos que ela tem pontos fracos que estão relacionados a todas aquelas variáveis internas que dependem dela, mas que por algum motivo ela não conseguiu dar um bom resultado. Então, é considerada ruim, não é considerada boa. Isso aí é considerado um ponto fraco. Então, pontos fortes e pontos fracos dependem do desempenho da empresa. E aí você vai classificar tanto no aspecto interno como no aspecto externo. Quando você vai pensar nos aspectos internos e externos, pensa na própria operação, a operação do dia a dia. Na área de estoque, na área financeira, na área de sistemas de informação, na área de recursos humanos, na área do marketing. Isso você vai sempre focar nos aspectos internos da organização. As outras variáveis que você faz no diagnóstico organizacional está relacionada, vamos falar assim, às ameaças e às oportunidades. Dizemos que são ameaças todas as variáveis externas que não dependem da empresa e que afetam a empresa negativamente. E dizemos que são oportunidades todas as variáveis externas que não dependem da empresa, mas que favorecem positivamente a organização. Então, aí nós dizemos que ela é uma oportunidade. A grande diferença da ameaça e a oportunidade em relação ao ponto forte e fraco é a dependência da empresa ou não dependência. As variáveis externas não dependem da empresa. Vou dar um exemplo. Qual é a dependência que qual é a atuação que uma empresa tem, por exemplo, sobre o câmbio do país? Por maior que a empresa seja, ela não é a responsável pelo câmbio no país. Você concorda? Ela pode até influenciar, mas ela não é a responsável. Mas ela é afetada. Quando ela é afetada, dependendo da forma como ela é afetada, pode ser positiva ou negativa. Se for positiva, é uma oportunidade. Se for negativa, é uma ameaça. Então você vai olhar as variáveis externas, como por exemplo, governo, política, o próprio mercado consumidor, a concorrência, as tecnologias disponíveis, as legislações, a comunidade. Tudo isso está fora da empresa. Você vai olhar para essas variáveis e fazer a seguinte análise. Isso é uma ameaça ou isso é uma oportunidade? Ok? Então, para trabalhar hoje o nosso conceito sobre diagnóstico organizacional, eu vou focar em específico trabalhar com essa ferramenta chamada SWOT e também conhecida como FOFA. Sinceramente, para fazer isso é muito fácil. Pega um papel, pega uma caneta, parte isso, cria uma matriz em 4 partes, chama as pessoas para discutir. Essa ferramenta é útil para vários
várias situações, não apenas num planejamento estratégico, mas simplesmente num planejamento operacional ou até mesmo para entender o que está acontecendo com uma organização, tá bom? Testa, faz esse exercício e você vai colher bons resultados. E não deixa de ser também uma ótima oportunidade de você estar com a sua equipe. Boa sorte!